podemos concluir que um cristão só pode ser aprovado por Deus se ele for útil aos seus propósitos. Mas ele só consegue ser útil aos seus propósitos, aos propósitos de Deus, se tiver a mente de Cristo e viver a sua semelhança. Então, estou indo de trás para frente agora. A qual, por sua vez, é necessário que ele tenha escolhido romper com o mundo e permitindo que Deus transforme a sua mente. Então, eu começo rompendo com o mundo, permitindo que Deus transforme a minha mente, adquiro a maneira de pensar à semelhança de Cristo e desenvolvo um estilo de vida à semelhança de Cristo, conheço a vontade de Deus, tendo conhecido a vontade de Deus, eu tenho condições de praticá-la pela ação do Espírito Santo através da minha vida. Sendo assim, não é possível que o cristão verdadeiro viva de uma forma que não conflite com o mundo ou não cause estranheza a ele, como já falamos. Porque tudo que nós falamos até aqui coloca o cristão verdadeiro muito longe do mundo. Afasta o cristão daquela linha limite que separa entre o sagrado e o mundano, o de Deus e o não de Deus. Pois se isso estiver acontecendo, significa que a pessoa não entrou no processo. Ou, parou em alguma parte dele. Qual é o processo? Romper com o mundo, permitir que Deus transforme a sua mente, conhecer a vontade, adquirir o estilo de vida à semelhança de Cristo, conhecer a vontade de Deus e praticá-la. E é possível, portanto, que alguém pare no meio do processo tendo entrado? É. Por quê? Porque, como eu disse para vocês até aqui, as etapas do processo dependem de decisões. Então, a pessoa pode ter decidido romper com o mundo. E aí, se dá por satisfeito, porque ele rompeu com o mundo, ele deixou todos os hábitos que ele sabe que Deus não aprova e que também prejudicavam ele, e falou assim, puxa, agora eu tenho uma vida boa. E aí ele não decide conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Então ele pode se acomodar no meio do processo. Ele pode se dar por satisfeito no meio do processo. E aí parar. E aí, por isso que nós vemos inúmeros cristãos ficando para trás, morrendo no meio do caminho. E eu digo uma coisa para vocês, se você para no meio do processo, o diabo te puxa para baixo. Porque eu disse para vocês há pouco que a incapacidade de decidir é o mesmo que decidir por não. Então, se eu decido não avançar no processo, porque eu me considero confortável na posição que eu estou, porque eu já mudei a minha vida foi transformada, para que eu preciso conhecer a vontade de Deus e fazê-la e cumpri-la? Então, se eu não quero tomar essa decisão para Deus, eu tomei a decisão de não. E aí, o diabo me puxa para baixo. E aí, anos de igreja, décadas de igreja, e às vezes até um início da vida cristã bem avivado, não valeu de nada. Porque a pessoa não decidiu se tornar útil aos propósitos de Deus.